minha irmã, paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos aqui para o 6º dia da novena em preparação para o matrimônio de José Nerinho e Annelise, nossos amigos, familiares, pessoas queridas que nesta semana se entregarão um para o outro em matrimônio, dando início a uma nova família. Estamos aqui para orar por eles, interceder por eles, mas também para refletir e meditar um pouco sobre o que é ser família, a graça desse sacramento que o Senhor nos deu, que é o sacramento do matrimônio. Então, por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda para este 6º dia. Vamos juntos orar ao Senhor e rezar, porque Ele deseja falar conosco, falar ao nosso coração, porque hoje nós queremos meditar sobre a fragilidade humana e a dependência de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te convidar a louvar e agradecer a Deus no início dessa oração, neste dia especial que o Senhor fez para nós, domingo, dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte, o dia da alegria, o dia da família estar reunida. Eu quero te convidar a agradecer a Deus por início desta semana, pelos reinícios da sua vida, pelos recomeços que Deus tem dado a oportunidade de você realizar. Então, aí onde você está, ergue os teus braços, faz esse esforço, vamos juntos louvar ao Senhor e vai dizendo para Ele: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque neste dia, o dia da alegria, o dia de festa, o dia de ressurreição, nós estamos aqui para orar, para rezar e para buscar profundidade na Tua Palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor se dá na Eucaristia, o Senhor se faz próximo de nós, o Senhor se faz alimento. A Eucaristia é alimento para nós que somos frágeis, limitados, que precisamos ser revigorados pela Tua graça. Ó Senhor Jesus, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, não conseguimos fazer o bem. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua graça nos envolve. O que seria de nós sem a Tua graça? O que seria de nós sem o Teu amor? Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque neste domingo, dia do Senhor, o Senhor se faz presente conosco em nossas vidas, em nossas famílias. Muito obrigado. Obrigado pela vida do José Nerinho, da Annelise. Obrigado pela vida de suas famílias. Obrigado por essa semana decisiva na vida deles. Essa semana que se inicia, uma semana de apreensão, uma semana de preocupações, de correria, de ansiedade, mas ao mesmo tempo uma semana de paz. Uma semana de esperança, uma semana de consolo da Tua parte, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos pelos esforços que estão sendo realizados na preparação deste matrimônio. Toda a equipe de celebração, todo o cerimonial, o padre, toda a família, tudo aquilo que vai ser organizado, preparado com muito carinho, com muito zelo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Neste dia, Senhor, te louvamos e te agradecemos porque somos frágeis, somos pecadores, somos dependentes da Sua graça. Nós nos abrimos à dependência, reconhecemos que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, aleluia, glórias e louvores a Ti, Senhor, santo, 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 amém, aleluia. Nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Consolador, o Divino Amigo. Beata Helena Guerra vai dizer para nós que nós precisamos pedir ao Espírito que Ele venha e nos enxerte com a Sua graça. O enxerto, nós sabemos que nas plantas, no meio natural, quando se enxerta algo, é porque aquilo que é original não está dando conta de subsistir, não está dando conta de sobreviver. É preciso de algo externo e que venha e seja acoplado àquilo que é natural. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus veio e nos foi enxertado pela graça do sacramento do batismo. Nós somos enxertados pelo divino em nós. A nossa humanidade é enxertada pela graça. Por isso que nós conseguimos amar, nós conseguimos fazer o bem, nós conseguimos fazer a vontade de Deus, não por nossas próprias forças somente. É preciso a nossa parte,
mas Deus vem e une a nossa vontade à vontade dele, que é muito maior. O mínimo de nossa vontade é espaço para a manifestação da vontade dele. Por isso vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Espírito Criador, que ele possa recriar em nós o homem novo, a mulher nova. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Com alegria nós acolhemos a palavra de Deus hoje, neste 6º dia da nossa novena. A palavra que é retirada da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 até o 10. 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 até o 10. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não somos abatidos, posto em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Paulo escreve novamente aos Coríntios, à comunidade de Corinto. Aqui ele defende o seu ministério apostólico e combate os falsos apóstolos, na firme esperança de que a comunidade irá ouvir os seus conselhos e permanecer fiel à sua pregação. Paulo, em toda a carta, afirma não ser um mercador da palavra de Deus, aquele que vende a palavra de Deus ou usa a palavra de Deus para o seu bem próprio. Ele não precisa recomendar a si mesmo, ele não precisa dizer que ele é o apóstolo, que ele é enviado por Deus. Aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que ele testemunha, diz por si, manifesta a graça por si. Tudo o que ele é provém de Deus, inclusive o seu ministério apostólico, o qual exerce com total sinceridade. Diante disso, Paulo vai dizer sobre o tesouro. E aí no versículo anterior, no versículo 6 do capítulo 4, vai dizer desse tesouro, né? Conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, que é este tesouro, que é esta graça, esse bem precioso. Os vasos de barro são todas as pessoas a quem é dado este conhecimento, a graça de compreender o Evangelho, de se encontrar com Jesus Cristo. Paulo pensa aqui nos que transmitem a boa nova e, bem especialmente, ele fala de si mesmo. Alguém que é frágil, limitado, mas que carrega um grande tesouro, que é a palavra, que é o Evangelho, que é a boa nova, que é a graça de Deus. O tesouro escondido está guardado em vasos de barro, está escondido em vasos de barro. Aqui é acentuada uma contradição que existe entre o recipiente e o seu conteúdo. Como que algo tão maravilhoso, algo tão precioso vai ser guardado em algo tão frágil? Da mesma forma, você recebe R$1 milhão, você vai guardar num lugar que é frágil, uma sacolinha de mercado que rasga, que às vezes nem cabe. Olha que contradição, algo que é totalmente valioso é guardado em algo que é frágil, algo que é feio, que tem pouco valor. Aqui
São Paulo vai nessa contradição dizer que a preciosidade ela não está ali ligada simplesmente ao recipiente. Paulo vai dizer que ele é fraco, frágil e que é a graça de Deus quem move a sua vida. É a graça de Deus quem habita em sua vida, independente da sua fragilidade, independente se o vaso é de barro ou é de argila. Gente, da mesma forma nós podemos comparar a graça do sacramento do matrimônio como um grande tesouro carregado pelos esposos que são frágeis e limitados. Talvez você pode pensar, eu não sou digno. Ei, Deus se encarnou, assumiu a nossa fragilidade, se fez morada em nossa casa, ou seja, nos levou à dignidade de filho de Deus pelo batismo. Filha de Deus pelo batismo, ele elevou a nossa dignidade. Ou seja, nós somos da família de Deus. A graça, meu irmão, minha irmã, preste atenção, a graça habita em nós pelo batismo. O grande tesouro, o próprio Deus habita em você pelo batismo. Mesmo sendo frágil, um vaso de barro, um vaso de argila. E aí eu quero me deter aqui nessa reflexão a falar um pouco também sobre o vaso de barro, buscando uma reflexão que nos ajude a perceber que ser frágil não é pecado. Ser vindo do barro, da argila, do pó da terra, não é pecado. Deus criou todas as coisas com amor e no amor. E Ele viu que tudo era bom. E ali quando Ele cria o ser humano, o homem e a mulher, Ele marca a existência do homem e da mulher, do ser humano com a sua semelhança. Ele sopra em suas narinas o sopro da vida. No início da humanidade está a graça de Deus e não o pecado. O homem e a mulher, o ser humano, ele é marcado no seu início com a graça. Ele é agraciado por primeiro. Ele é cheio da graça por primeiro. Ele é revestido da graça do próprio Cristo, porque o Pai cria o ser humano à imagem do Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde sempre eles são um. E quando Ele cria, o Pai cria, Ele cria na comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. E isso é muito bonito nós pensarmos, porque depois vai vir a debilidade do pecado, vai vir o deslize, vai vir aquilo que nós somos marcados de ruim. Mas no início, grava isso, no início está a graça e não o pecado. A fragilidade faz parte do ser criatura. Nós nunca seremos igual ao Criador. Somos frágeis, contingentes, insuficientes, vasos de barro. Fomos feitos do pó da terra e nós somos marcados pela graça que nos sustenta. Nós não podemos confundir fragilidade com fraqueza. Fragilidade com tendência ao mal, fragilidade com pecado. Frágil é um adjetivo e pode ser visto como uma qualidade, no sentido positivo e não como um defeito. Por exemplo, o mais frágil é mais valioso. Um copo Duralex ou um copo desses, de requeijão ou de macho tomate, qual que é mais valioso? Esse copo Duralex ou esses aqui? Ou um copo de cristal? Olha só, qual que é mais forte? O copo Duralex, aqui pode cair e não vai quebrar. Uma taça de cristal pode cair e já espatifar tudo. Mas qual que é o mais valioso? O copo de cristal, o mais frágil. O mais frágil tem o seu valor. O mais frágil tem a sua relevância, a sua qualidade. Aquilo que é positivo precisa de mais cuidado. Então, irmãos e irmãs, fragilidade não é fraqueza, não é debilidade, aquilo que o pecado causou em nós. É verdade que na vida matrimonial existem grandes dificuldades, muitas. O trabalho, às vezes o dinheiro não é suficiente, às vezes os filhos dão problemas, às vezes tem dificuldades no relacionamento, às vezes há briga, desentendimento. E muitas vezes marido e mulher ali ficam meio brigados, Ficam nervosos uns com os outros. O interessante é que o amor é mais forte do que o momento de fraqueza. A graça que o homem e a mulher carregam é mais forte do que as brigas, do que os desentendimentos, do que as dificuldades. E aí vale a pena pensarmos que a fragilidade faz parte da nossa condição de ser criatura, de ser gente.
aí a fragilidade precisa ser assumida. Fraqueza está ligada à debilidade que o pecado causou em nossa existência. A partir da experiência de desobediência, o ser humano começou a viver desequilibrado e débil. Para se afirmar, assumiu a dinâmica do poder como uma espécie de direito sobre o outro. O homem e a mulher, o esposo e a esposa, ele nunca tem direito sobre o outro. Entende? Um precisa ser submisso ao outro, na certeza da complementariedade, da horizontalidade que Deus criou a mulher da costela do homem, no sentido de que eles estão no mesmo patamar. As coisas precisam acontecer no diálogo, na relação. Toda forma de poder, de abuso, de autoritarismo sobre o outro é consequência do pecado, é desequilíbrio, e isso não é bom. Quando nós tomamos consciência da fragilidade, da diferença de fragilidade para pecado, fraqueza, a gente tem a oportunidade de romper em nosso interior a nossa fragilidade. A gente às vezes se esconde, a gente se faz de forte. E diante de Deus não precisa se fazer de forte. A gente precisa se fazer de fraco, frágil. E aí vai ser um indicador da graça de Deus em nós. Manifestar a nossa riqueza, que é a nossa fraqueza. E aí a gente se encontra com a graça. A gente se vê dependente de Deus. A gente rompe o nosso eu para que o tu de Deus possa resplandecer em cada um de nós. E o sacramento do matrimônio, e a família? A família é um grande bem, um grande valor. Ela é frágil e precisa de grandes cuidados, mas nós não damos conta pelas nossas próprias forças, por técnicas ou simplesmente pela realidade natural. Ei, tem uma notícia para você agora. No sacramento do matrimônio, o casal recebe uma graça sobrenatural. O Senhor Jonas vai dizer que é um mistério no qual o marido vai formando a sua esposa à imagem de Deus. E a esposa vai formando o marido à imagem de Deus. O propósito de Deus é que o homem se gaste no amor, na dedicação, no sacrifício, na entrega por sua esposa. Da mesma forma, a esposa se gaste no amor, na dedicação, no sacrifício, na entrega pelo seu esposo. O sacramento dá aos esposos uma graça especial para serem fiéis um ao outro e se santificarem na vida matrimonial e familiar. Por isso a igreja orienta que recebam o sacramento pessoas de fé, que não veem o matrimônio como um evento social ou simplesmente uma união, mas como manifestação do mistério divino na vida dos dois. Porque vemos nos dias de hoje casamentos de 40, 50 e 60 anos de duração. Porque estas pessoas se abriram à graça de Deus, permitiram que suas fragilidades fossem lugar da manifestação do amor. A união com Deus é base do vínculo conjugal, onde ela se dá no reconhecimento de nossa fragilidade e total dependência de Deus. Desta maneira, homem e mulher serão pessoas resistentes, que acolhem a graça sobrenatural de Deus e se dão ali um para o outro até a morte, até que a morte os separe. Por isso nós queremos orar agora, rezar agora, pedindo à Sagrada Família que a graça sobrenatural do sacramento do matrimônio possa ser transbordante naqueles que um dia receberam este sacramento e que também seja na vida do Nerinho e da Annelise. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro olhar, Deus nos casou. No primeiro olhar, E escreveu seu nome ao meu no azul do céu. Pra sempre vou te amar.